Ok, vamos estudar as duas bestas do Apocalipse, capítulo 13. As duas bestas do Apocalipse 13. Satanás vai trabalhar através destas duas bestas para trazer um tempo de angústia a este mundo como nunca houve. E esse tempo de angústia só permanecerão firmes aqueles que tiverem a marca de Deus escrita nas suas frontes. Mas Deus, pela sua misericórdia, quer direcionar-nos para o estudo da sua palavra para que possamos estar bem preparados, tanto intelectualmente e também prático. Jesus nos direciona para dois livros especiais na Bíblia. Quais são esses livros? Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Alguém disse Mateus. Onde é que... Não, Daniel. Ok. Daniel e Apocalipse. Vocês disseram que Jesus nos direciona para estudar o livro de Daniel e Apocalipse. Onde é que nós encontramos isso? Onde é que nós encontramos isso? Jesus a nos direcionar para estudar o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Mateus, capítulo o quê? 24. Mateus 24, verso... Mateus capítulo 24, verso 15. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 15. Porque nós, como estamos a viver no tempo do fim, o homem tem tendência, aliás, os grandes teólogos do mundo têm tendência a direcionar a nossa mente para fábulas em vez de estudar a palavra de Deus, especificamente Daniel e Apocalipse. Então, vocês sabem que Mateus capítulo 24 é o sermão profético de Jesus Cristo. Ele indica os sinais de quê? Da destruição do templo de Jerusalém e os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Então, logo depois dele dizer que o evangelho deverá ser quê? Pregado em todo o mundo e em testemunho e a toda a gente, então virá o fim, ele disse que, no verso 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem faz o quê? Quem lê, atenda. Ok? Então, Jesus está direcionando-nos para o livro de Daniel, para nós lermos e fazer o quê? Entender. Minha tradução diz atender. Ok? Se nós tivermos que atender alguma coisa, o que vai acontecer na nossa vida? Tem que ter uma mudança, né? Eles querem ler, atenda. Ok? Então, em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 14, verso 24, o verso 15 nos diz que nós devemos ler o livro de Daniel, ok? E lê-lo e atender o que está lá escrito. Agora vamos ver o que Deus nos diz em Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 3. Jesus também vai direcionar-nos a este livro que muitos têm medo porque fala de quê? Bestas, e fala de quê? Dragão, e fala de quê? Fogos, pragas e tudo mais. Nós temos medo de ler esse livro a dizer, alguns dizem que o João estava delirando. Então vamos ver se realmente ele estava delirando. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 3 nos diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele diz, verso 3: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que faz o quê? Lê, e os que ouvem as palavras destas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
Meus irmãos, se Jesus está direcionando-nos para o livro do Apocalipse e a dizer-nos para fazer o quê? Ler e fazer o quê? Ouvir e fazer o que mais? E guardar. Imagina, quando eu leio uma coisa, o que é que acontece? Começa a ficar na minha mente. E quando eu ouço a palavra de Deus, o que é que acontece? O que é que aumenta? Aumenta a minha fé, exatamente, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Pela Deus. palavra de Deus, exatamente. Então Jesus está dizendo, para nós lermos, para termos conhecimento, e para nós ouvirmos, para aumentar a nossa fé e guardar. Se eu vou guardar algo, isso quer dizer que vai transformar minha vida, né? Isso é que cada parte, cada sítio que eu for, eu estou a levar algo guardado, então eu estou a levar o Evangelho de Deus. E quando eu levo o Evangelho de Deus comigo, eu vou partilhar. E esse Evangelho vai me preservar. Agora prestem bem atenção. Eles bem-aventurado ou feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Mas nem toda a gente vai querer ler, nem ouvir, nem guardar. Que tipo de pessoa que Jesus está dizendo aqui que vai fazer isso? Só tem um tipo de pessoa que vai fazer isso. Quem vai fazer isso? Os que perseverarem até o fim. Hã? Os que perseverarem até o fim. Não. Olhem para o verso 1 até 3. Quais são os que vão fazer isso? Eu não quero resposta que vamos atirar pelo ar. Dá uma resposta de acordo com o texto bíblico. Quais são esses que vão ouvir, que vão ler e que vão guardar? Que tem um testemunho de Jesus Cristo e que testifica Eu- a palavra de Deus. Irmão, achou isso onde? Lá no Segundo. verso 1 a 3? Seus Sim. chefes não. Ah, exatamente. Aí ele falou a palavra certa. Vamos ouvir. Verso 1 diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar que aos seus servos. Ok? Agora, não vai ler toda a gente. Os servos de Deus é que vai ler e que vai ouvir e vai guardar. Ok? Nesse último tempo é que Satanás quer direcionar a mente de toda a gente para fábulas que há no mundo, ok? Mas Deus está direcionando a nossa mente para o livro da Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. E que Deus, no seu amor, enviou para os seus servos, ok? Então vamos ver o que é que o Apocalipse capítulo 13 nos diz. Ok? Nós já vimos tudo isso. Vamos avançar. Temos algumas perguntas de reflexão. Okay? Devemos esperar até que se cumpram as profecias do fim antes de dizermos alguma coisa ao seu respeito? Devemos fazer isso ou não? Não. O que é que devemos fazer? Falar. Devemos pregar os atos, ok? Diz assim, outra pergunta. Que valor terão nossas palavras então? O que é que nós estamos à espera? Estamos à espera que a besta que vai sair da terra, nem do mar, trabalhem juntos e fazem tudo o que tiver que acontecer, depois para nós falarmos alguma coisa? Não. Não, temos que fazer... anunciar. Exatamente. Somos mensageiros. Devemos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre os transgressores, antes que lhe digamos como evitá-los? Não. São perguntas de reflexão. Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem antes que acreditemos no que ele diz. Em raios claros e que distintos, tem-nos vindo iluminação, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está perto, próximo às portas. Leiamos e compreendamos antes de ser tarde demais. Quando será tarde demais, meus irmãos? Quando essas coisas acontecem e nós estamos preparados. Exatamente. Quando essas coisas acontecerem, e se nós não ouvirmos o que Jesus disse, e se nós não lemos o que Jesus disse, e se nós não guardarmos o que Jesus disse, poderá ser tarde demais. E se nós não oremos também, poderá ser tarde, pois não? Exatamente. Nós não sabemos o dia em que nós vamos morrer, e se nós não ouvirmos essas palavras que Jesus tem nos dito,
poderá ser tarde demais para nós. Então vamos estudar as duas bestas do Apocalipse 13. Ok? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 13, mas eu vou direcionar a vossa atenção para o ecrã que nos diz algo seguinte. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de Blasfêmia. Exatamente. E nós vamos ver em Apocalipse capítulo 13, verso 11, uma outra besta que vai sair da terra. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, como dragão. Então nós temos aqui claramente em Apocalipse 13 duas bestas. Verso 1 diz a besta que saiu do mar, ok? 1 a 10 vai descrever-nos a besta que saiu do mar. E verso 11 a 17 fala-nos da besta que subiu da terra, ok? Então vamos ler o que significa estas coisas. A besta que saiu da terra, né? Ok. Eu avancei muito. Ok. Verso 1 nos diz: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Quando nós lemos isso, se nós não compreendemos os códigos ou os símbolos que o João escreveu a revelação, nós dizemos que João está a delirando. Mas não, a Bíblia interpreta ela mesma e está tudo simples quando nós começamos a descobrir quais são o meio para decifrar os códigos ou os símbolos que ela nos dá. Então, vamos ver o que são esses códigos. Diz assim: a besta que sai do mar, ok? Nós temos que saber o que é o mar, nós devemos saber o que é uma besta. Nós devemos saber o que são 7 cabeças. São palavras-chave: 10 chifres, 10 diademas e um nome de Blasfêmia. Sabendo essas coisas todas, nós podemos decifrar quem é A besta. a besta. Ok, vamos ver o que é que representa o mar. Mas eu tenho o texto aqui, já assim nós podemos acompanhar os textos, ok? Apocalipse capítulo 17, verso 15. Em Apocalipse capítulo 17, verso 15, nos fala sobre algo importante que nos indica o que representa o mar. O mar é o aglomerado de muitas águas, ok? Então, vamos ler. Alguém para ler Apocalipse capítulo 17, verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, se nós tivermos que dizer aqui o que representa o mar, o que podemos dizer de acordo com o texto? São o quê? Multidões. Multidões, Nações, povos, nações e línguas. Então, o texto está a dizer que quando uma besta saiu do mar, ela não saiu do mar, ela saiu do quê? Do meio de povos, multidões, nações e línguas. O que representa uma besta? Ok? A Bíblia vai responder ela mesma para que não seja a ideia de um homem ou um pastor, mas a Bíblia responde ela mesma. Então vamos abrir Daniel capítulo 7, verso 17 e verso 23. Vamos ler. Quem achou pode ler em voz alta. Daniel capítulo 7 a 17. 7, 17. Daniel capítulo 17. 7 a 17. Exatamente. Sim. Estes grandes animais, que são 4,
São 4 reis que se levantarão da terra. Verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Em pedaços. Então, nós vemos aqui, uma besta é um animal, ok? Besta é um outro nome para dizer o animal. Então diz assim, o texto diz que estes grandes animais, que são o quê? 4 reis que se levantarão da terra. Se existem 4 reis que vão levantar da terra, isso quer dizer, se o rei tem que ter um quê? Um reino, ok? Um trono, ok? Então, se são 4 reis que vão se levantar da terra, então vamos dizer 4 reinos que estão a levantar da terra. E o verso 23 vai dizer-nos exatamente que o animal representa o quê? Um reino na terra, ok? Então, quando nós vemos uma besta, nós vamos decifrar agora, de acordo com o texto, é um reino ou um rei, ok? Então, quer dizer, um rei que vai sair do quê? No meio do povo, nação, multidões e línguas. Esse texto já está localizado o rei, onde ele se situa. Porque se nós procurarmos um lugar no mundo, ok? Que existem multidões, nação, tribo e língua, nós temos que saber, conhecer onde existe o quê? Muitas tribos e muitas línguas, ok? Vamos continuar. Ela tem o quê? 7 cabeças. O que significa 7 cabeças? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Apocalipse capítulo 17, verso 3, 9 a 10 também. Apocalipse capítulo 17, verso 3. Verso 3, descrevendo a mulher, ok? Que estava sentada sobre a besta, e diz o seguinte: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha que 7 cabeças e 10 chifres. E essa mulher está sentada numa besta que faz ligação com a besta que saiu do mar. Ok, vamos para o verso 9. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver o que o verso 9 nos diz. Aqui há sentido quem tem sabedoria. Que tem sabedoria, perdão. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 quê? Montes, os quais a mulher está assentada. Então imagina, o verso 10 diz, e são também que 7 reis, 5 já caíram, e um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então imagina, de acordo com o texto aqui, o que significa as cabeças? Significa montes ou reis, ok? Então se diz reis, nós sabemos que os reis têm que ter quê? Reinos, né? Então isso quer dizer que se são 7 cabeças, eles também são 7 reis. Então está dizendo que esses reis também terão o seu reino. Então está dizendo que essa besta vai sair de um sítio que terá também que 7 reis, de acordo com... 7 reinos tiram 7 reis. Exatamente. Sim. Ou ela também está situada num sítio que tem 7 montes, ok? Vamos ver, ela saiu de um sítio onde que... vamos tentar recapitular. A besta saiu do... onde que há muita Águas.
do mar, né? Muitas águas que representam aqui povos, multidões, nações, língua. E essa besta representa um reino ou um rei, ok? E ele saiu de um sítio em que tinha aqui, 7 reis. estava dividido em 7 reinos, ok? Ou tinha 7 reis ou 7 reinos. E essa besta é localizada também num 7 montes. 7 montes. Vocês sabem onde que tem 7 montes? A cidade dos 7 montes? Itália. Roma. Roma. Cidade do Vaticano, né? Roma, ok? Exatamente. Isso vocês podem confirmar no mapa. Vamos avançar. 10 chifres. O que significa chifres? Daniel capítulo 7, verso 24. Daniel capítulo 7, verso 24. Alguém que achou pode ler? 7:24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Exatamente. Se alguém vai abater 3 reis, vai ficar quanto? Se são 10, vão bater, vai ficar 7. Vocês estão compreendendo por que das 7 cabeças? Ok? É, no princípio, 10 reis. Ou 10 reinos. Depois vai levantar um que vai abater 3. Depois fica 7. Então está vendo? Como que a Bíblia explica ela mesma? Nós vamos compreender isso daqui a pouco de uma maneira tão clara. Então o que significa aqui os chifres? Os chifres representam o quê? Poderes. Poderes. O que mais? De acordo com o texto, né? Reis. Reis ou reis, né? Ele diz assim, quanto aos 10 pontas, ok, 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então, 10 reis, esses reis têm esses pequenos reinos, ok? Então, eles são poderes. Depois deles, se levantará outro rei, ou outro poder, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Ok. Vocês, vamos ler o capítulo 8, do verso 5 a verso 21. Vamos ver o que nos diz também o capítulo 8, o que significa a pomba. Verso 5 diz o seguinte, no capítulo 8. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável, ou um chifre, entre os olhos. Vamos para verso 21. Ele diz o seguinte, mas o bode peludo é que? É o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o quê? É o primeiro rei. Qual é o primeiro rei? Alexandre o Grande, né? Sim, sim. Então você quer dizer que a ponta representa o quê? O rei. Ok? Então quando nós vemos 10 chifres, quer dizer 10 reis ou 10 reinos, porque cada rei tem um rei. Está claro? Exatamente. Vamos avançar. Zacarias capítulo 11, capítulo 1, verso 18 a 19 também fala, também vai no mesmo sentido. Apocalipse 17, verso 12. Vamos ler Apocalipse 17, verso 12. Este texto é um texto a anotar para nós lermos e confirmarmos o que a Bíblia diz acerca disso. E o Apocalipse capítulo 17, verso 12 diz, e os 10 chifres que viste são também que? 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Novamente, é essa besta que saiu do mar, ou esse poder, esse rei que saiu do mar.
Vamos avançar. Ele tem 10 diademas. O que é diademas? É? Exatamente, coroas, né? Vamos ver o que significa isso. Provérbios, capítulo 16, verso 31. Nós temos Isaías também que fala, 28, verso 5. Quem achou Provérbios, capítulo 16, verso 31? Vamos ler, porque se eu tiver que ler sempre, eu vou cansar. Tem muito texto aí para nós lermos. Aquele que achou Provérbios, capítulo 16, verso 31, vamos ler. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Ok. Vamos ler Isaías capítulo 28, verso 5. Então diz: naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo. Exatamente. Então, ele vai comparar aqui a coroa com o diadema, ok? Isaías 62 vai no mesmo sentido, ok? Nós vamos avançar. Aqui diz que tem um nome de blasfêmia, ok? O que é blasfêmia? É Se fazer de Deus. falar contra Deus. Falar contra Deus, se eu falar contra Deus, estou a fazer mentir Deus, né? Sim. Aí se faz de Deus. É isso? Vamos ver o que João capítulo 10, verso 30 nos diz. E eu acho que é o verso 33 também, até verso 33. Vamos ler 10 até 33, para nós vermos o contexto. 30 até 33. Nos diz o seguinte: Jesus a falar com os escribas e os fariseus. Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Ele está a identificar como sendo um como Pai. Verso 30 diz: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu que Homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então vocês conhecem, o verso 33 é a chave, né? Então, blasfêmia por quê? Porque sendo homem faz o quê? De Deus a ele mesmo. Então vocês conhecem um rei, ok? Que faz-se de Deus ele mesmo. O que é fazer-se de Deus? Tomar um lugar, apoderar-se do lugar todo de Deus. Exatamente. anteposse. Posse entre Deus Exatamente. e o homem, né? Então, vocês conhecem algum rei que faz isso? Pá. Como é que ele faz isso? Diz que pode perdoar pecados. Exatamente. Tem outro texto da Bíblia que diz que quando Jesus perdoou o pecado, eles disseram: não há ninguém no mundo, o homem não pode perdoar pecado, mas sim Só Deus. Deus. Então o Papa coloca-se no lugar de Deus, dizendo que ele pode perdoar o pecado. Então isso é uma blasfêmia diante de Deus. Ok? Nós podemos confirmar isso em livro de... Deixa eu aqui ver. Marcos, capítulo 2, verso 7. Marcos, capítulo 2, verso 7. Verso 7 diz assim. Vamos ler verso 6 para nós compreendermos um contexto. Ele diz: e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus
corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Okay? Quando Jesus perdoou o pecado, do paralítico de Cafarnaum, os judeus disseram que é uma blasfêmia. Por quê? Porque somente quem deve perdoar os pecados é Deus. Então, quando nós vemos o papado, que é o rei, a besta que saiu do meio de multidões, nações, tribos e línguas, a colocar-se no lugar de Deus, dizendo blasfêmia, é nada mais, nada menos quando ele tenta perdoar os pecados. Okay? Mas a única pessoa que pode perdoar o pecado é Deus. Okay? Então, nós podemos avançar. Está o texto, Marcos, capítulo 2, Lucas, capítulo 5, verso 21, vai repetir a mesma coisa. Então, se nós vemos por esses textos que foram apresentados aqui, nós vemos que um rei, uma besta, que saiu do meio de multidões, nações, tribos e línguas, ele saiu de um local onde havia 10 tribos ou 10 reinos, e ele encontra-se num lugar onde tem 7 montanhas, montes, exato, ou 7 colinas. E ele também, quando surgiu, ele fez cair 3 reinos e ficaram 7 reinos. E nós vimos que ele usa diadema, Eu não peguei uma foto para colocar aqui, mostrando o Papa com grande coroa e com três diademas. E nós também vemos que ele está sempre a pronunciar o nome de blasfêmia. Ele não somente perdoa os pecados, ele tenta canonizar e ele é que determina quem vai para o céu, quem não vai e tudo mais. Isso é blasfêmia. Diz ser a cabeça da igreja? Diz ser a cabeça da igreja, enquanto a única cabeça da igreja que nós conhecemos é Jesus. Então, nós vamos avançar, vamos ver o que significa a besta que saiu do mar. Apocalipse, capítulo 17, verso 15, diz o seguinte: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Então, se nós tivermos que procurar um lugar desse no mundo, não é nada mais, nada menos, é um lugar que nós encontramos na Europa. Temos várias nações, temos várias línguas e multidões e povos. Vamos avançar. Nós já vimos esses textos todos, nós podemos repeti-los, mas vamos ler. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantaram da terra, e verso 23 diz assim: disse assim, o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Vamos avançar, nós vimos tudo isso. Nós vimos tudo isso. Eu vou avançar. Tem aqui todos os textos e tivemos a ler a Bíblia, então é melhor assim. E a besta é esta, vamos ler. E a besta que vi era que semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e o grande poderio. ou autoridade. Exatamente. Então nós temos uma besta desse gênero, mas nós sabemos que não é um monstro desse, Nós aprendemos que a besta representa um rei ou um rei, Bom,
João estava no tempo daquela besta, ok? E Daniel estava no tempo do quê? Do leão. E ele viu leão, ele viu o quê? Urso, leopardo, terrível e espantoso. São esses animais que Daniel viu no seu sonho ou na visão que ele teve na cama enquanto estava em Babilônia. Nós vimos que leão representa aqui Babilônia, de acordo com a interpretação do Daniel capítulo 7, versos 17 a 26. O urso médio persa, leopardo representa a Grécia, e o terrível e espantoso Roma pagã. Mas estando João no tempo do terrível e espantoso, okay? Que é Roma, ele viu o quê? O leopardo, né? De acordo com o texto. Vamos ver. Já que vocês têm o texto na mente, já entendeu o paralelo. Ele diz: e pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmias. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, ok? Ela era semelhante ao quê? Ao leopardo. Faz menção ao que Daniel viu na visão. O que representa o leopardo? Grécia. Então isso quer dizer que essa besta era semelhante à Grécia. Então se ela é semelhante à Grécia, ela tem mais a ver com o reino da Grécia do que todos os outros reinos. Ela tem aqui os pés como de urso. O urso representa o quê? Médio persa. E a sua boca como a de leão, ok? Que representa o quê? Babilônia. Então, Daniel viu a visão nessa progressão, e quando chegou o tempo do terrível e espantoso, que é a Roma, João viu a visão de uma forma inversa, ok? Então ele viu leopardo, urso e leão. Isso quer dizer que o terrível e espantoso tem mais do leopardo do que do leão e urso. Isso quer dizer que ele imita mais a Grécia. Okay? É mais semelhante à Grécia do que todos os outros. Os outros eles só têm os pés e a boca, que é a boca do leão, e os pés de urso. Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de quê? Morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, nós temos que ver que uma das suas cabeças sofreu uma ferida, né? Mortal, de morte. E a chaga mortal foi curada, e a toda a terra se maravilhou após a besta. O que é a besta? O papado. Então, nós temos que saber quando é que ela sofreu a tal ferida. Ok? Vamos ver o que significa toda a terra. Então, se toda a terra vai se maravilhar após o papado, que é a besta, ok? O que vai acontecer, meus irmãos? Isso quer dizer que todos nós vamos adorar o papado? Não, só aqueles que... É? Dice que adoraram toda a besta, os quais não tinham escrito seu nome no livro da vida do profeta. Exatamente. Então, vamos ver aqui. João disse assim, seguinte. 1 João capítulo 2, verso 14. E vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois que? E a palavra de Deus está em vós. O jovem é forte somente porque a palavra de Deus está em quê?
Ah, se não tiver a palavra de Deus, são fortes. São fracos. Ok? E já venceste o quê? Ou maligno. Já venceste o maligno, jovem? Não andamos ainda a ver televisão, escutar essa música do mundo. Se queremos ser sinceros, ó. Se nós escutamos essa música do mundo, isso quer dizer que a palavra de Deus ainda não está em nós e o maligno está a nos vencer. Esses videogames que nós perdemos tempo a jogar sempre. Como é que nós podemos dizer que nós vencemos o maligno se continuamos a jogar os videogames e a ver esses filmes do mundo? Isso quer dizer que a palavra de Deus ainda não está em nós. Porque se a palavra de Deus está em nós, nós vamos odiar todas essas coisas. Continuamos. Diz assim: não ameis o quê? O mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o quê? O amor do Pai não está. Isso quer dizer que aqueles que vão adorar a besta é aqueles que estão no mundo e que amam o mundo e as coisas que há no mundo. Mas nós dizemos, nós estamos no mundo, nós devemos amar o que há no mundo. Nós não podemos, não é isso que nós ouvimos. Mas a Bíblia é clara, diz, se a palavra de Deus está em nós, nós vamos vencer o maligno. E se nós vamos vencer o maligno, isso quer dizer que as coisas do mundo já não têm importância para nós. A única coisa que terá importância para nós no mundo são os seres humanos, na qual nós devemos trabalhar para salvar. Agora, todas essas coisas do mundo têm que perder valor para nós. Continua, ele diz assim: porque tudo que há no mundo é que a concupiscência da carne. O que é concupiscência? O desejo da carne. A concupiscência de quê? Dos olhos, e a soberba da vida não é do quê? Não é do Pai. Mais do quê? Do mundo. Se não é do Pai, é do mundo. E se eu sou amigo do mundo, eu sou o quê? Inimigo de Deus, automaticamente. Então, se no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é por isso que Satanás hoje põe-nos a mostrar toda a parte do nosso corpo para atrair a carne das pessoas, né? Dos homens, de mulheres e vice-versa. Depois, se nós vemos a publicidade, quando estamos andando na rua, mulheres nuas, homens nus, não é isso? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é por isso que Satanás tem criado mais entretenimentos. Filmes, novelas e por aí fora, programas que Big Brother e por aí fora. Todas essas coisas são concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E o mundo e a sua Concupiscência. mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, meus irmãos, nós temos que estudar um dia o que significa a vontade de Deus na Bíblia. Porque no dia que nós estudamos a vontade de Deus na Bíblia, vocês vão ver qual é a vontade de Deus na Bíblia. Obedecendo a sua palavra. Vamos abrir Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nos diz algo muito importante. Vamos ver se eu chego lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Já acharam? Sim. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa quê? Santificação. Que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Então, qual é a vontade de Deus? Nós afastamos Abstenhamos de tudo. de tudo que possa nos desviar De Deus. Mas, uma palavra só. Qual é a vontade de Deus? Eles, aquele que faz a vontade de Deus. Deus permanece para sempre. De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa quê? Santificação. Por que esta vontade de Deus é a santificação? Por quê? Você tem que saber por que é a vontade de Deus a nossa santificação. É boa pergunta ou não? Porque ela é santo. Exatamente, porque ele é santo. E porque ele é santo, ele diz-nos assim, em Hebreus capítulo 12, verso 14. A maior vontade de Deus, vocês vão ver que a maior vontade de Deus é a nossa santificação, porque ele é
Santo, exatamente. Nós vamos ver já esse texto que o irmão citou. Mas, mais de tudo, é porque ele está interessado na algo para conosco. Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá que O Senhor. se eu não seguir a santificação, eu jamais verei Deus. Ok? Deus é santo e Deus quer que eu seja santo. Ok? Por isso em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, nos diz algo muito importante. Ele diz assim: mas como é que? Santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eis a razão, meus irmãos, que aqui vai tocar todo o aspecto da nossa vida. Aqui diz assim: sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Ouvir a nossa maneira de viver. Então, nós devemos santificar no nosso ouvido. Ver a nossa maneira de viver, nós devemos santificar o que nós vemos. Comer a nossa maneira de viver, devemos santificar como nós comemos. E beber, vestir, por aí fora. Falar, tudo tem que ser santificado, porque sem a santificação, nós não poderemos ver Deus. E isso aqui, quando nós começamos a falar isso, as pessoas vão dizer: é muito duro, eu não posso seguir. Mas Deus disse que sem mim nada podeis fazer. Então, essa é a razão que quando nós achamos que isso é difícil, nós devemos correr para os braços de Jesus. Porque Jesus disse: sem a santificação nenhum homem pode ver Deus. E esta é a maior vontade de Deus, porque Ele é santo. Não basta nós virmos para a igreja ao sábado dizer que nós já santificamos sábado. Você lembra que sábado é o quê? Sábado é um dia santo. Deus é santo. Você quer dizer que sábado representa o caráter de Deus. É como também diz também em Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. Exatamente. Então Deus está dizendo algo para nós entrarmos num processo de santificação mais rápido possível, meus irmãos. E nós não temos muito tempo para nós brincarmos de cristão e de mundo ao mesmo tempo. Ou nós somos cristãos adventistas que somos separados completamente do mundo, vivendo nele, mas separados completamente do mundo, ou nós vamos brincar do mundo e de cristão ao mesmo tempo. Mas Deus diz: aquele que ama o mundo é o inimigo de Deus. Diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odeia, porque não são de quê? Assim como eu. Para nós não sermos do mundo, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos santificar. Então ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Isso é Jesus a falar, em João capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cada vez que eu escuto a palavra, eu tenho o objetivo de santificar a minha vida. Quando eu estudo a palavra de Deus, ela vai me santificar se eu colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Assim como tu ao mundo, também eu os enviei. Com o objetivo de fazer o quê? De ser santo e santificar os outros pelas nossas influências. Diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus mostra-nos claramente como nós devemos entrar nesse processo. E não vale a pena nós dizermos que nós somos cristãos e não queremos entrar no processo que Jesus já colocou para nós. Então, o Apocalipse capítulo 13, verso 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante que a besta, e quem poderá batalhar contra ela? Então nós devemos saber quem é esse dragão, porque nós já sabemos que é a besta. Claramente a besta, a Bíblia diz-nos que a besta é esse poder que sai do mar, do meio da multidão, nações, língua e tribo,
E nós vimos que esse local é a cidade das 7 colinas. Então, nomeadamente, é o papado. Então, se nós tivermos que adorar a besta, que é o papado, automaticamente nós vamos adorar quem? O dragão. Então, se nós vamos adorar o dragão, nós devemos saber quem é o dragão. Ok? Para nós evitarmos não adorar nem a besta e para não adorar o dragão. Isso quer dizer que o dragão está por detrás da besta. Exatamente. Vamos ver o que é a besta. O dragão, aliás. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Nos diz o seguinte. E foi precipitado o quê? O grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então isso quer dizer que o dragão, a antiga quê? Isso quer dizer que se a antiga serpente faz menção ao quê? A Gênesis, exatamente. Isso quer dizer que esse mesmo dragão estava atrás da serpente, a cobra, né? E ele está atrás do quê? Da besta agora. exatamente. Está vendo a ligação? Ele usou a serpente no passado, agora ele vai usar também o quê? A besta para que o mundo adore também a besta, ok? Então, não somente ele, mas ele e seus anjos também foram precipitados. Então, por isso estão a trabalhar para que ele seja adorado novamente. Então, nós vimos que quem é o dragão? Apocalipse capítulo 13, verso 5 a 6, diz assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir que grandes coisas e nós já vimos o que é blasfêmias, ok? E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ok? E se nós calcularmos isso, vai dar algo seguinte. 42 meses, mas vem a dar 126 anos. Exatamente. Mas olha aqui. E cada mês, profética, biblicamente falando, são 30 dias, ok? Não são 31 dias, mas sim 30 dias. Então, falando de dias, o texto vai dizer que são, como é o texto profético, é o dia profético, ok? Vamos ler Números capítulo 14, verso 34, para nós vermos o que representa dia na Bíblia. Se nós compreendemos o que representa dias profeticamente, nós podemos compreender quantos. Verso 34 diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia, 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Ezequiel capítulo, nós estamos a ver aqui que ele, cada dia, ele deu por ano, ok? Então, se nós tivermos que calcular um mês que tem 30 dias, vai dar quê? 30 anos, ok? E se nós tivermos que multiplicar 30 dias por 42, vai dar quê? 1260 anos, ok? Ezequiel também vai no mesmo sentido, dizer cada dia corresponde a um ano. Então, se nós analisarmos este poder, quando ele surgiu, ok? Historicamente, nós vamos ver que ele surgiu em 538, ok? Depois de Cristo, e esse poder sofreu a ferida mortal, ok? Em 1798, ok? E se nós calcularmos esse período, vai dar um período de 1260 anos, ok? Ele diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu quê? Qual é o nome de Deus? É o caráter de Deus. E do seu quê? Tabernáculo, o seu santuário, a sua habitação, ok? E dos que habitam no céu, ok? Isso quer dizer, ele colocando no lugar de Deus, ele está
blasfemar contra o nome de Deus, o caráter de Deus. Imagina, Deus é santo, esse homem é pecador ou não é? Tá percebendo? Ele faz de Deus, mas Deus é santo, ele é pecador, ele diz que ele é Deus. Deus é aqui também. Deus é quê? Deus é bom, justo, ok? Verdadeiro. E ele fala muita mentira esse poder. Então ele não pode ser nada mais nada menos que algo que está por detrás dele a blasfemar contra Deus e contra o seu tabernáculo. Quer dizer, ele senta querendo parecer Deus perdoando o pecado. Quem pode perdoar o pecado? É Deus. Se ele vai dizer agora eu perdoo o pecado, isso quer dizer ele tomou a missão, a função de Deus, né? Ele colocou no lugar de Deus. Então o que Jesus está fazendo no lugar santíssimo? Nada. Ele tem blasfemado contra o tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. Vamos avançar. Apocalipse capítulo 13, verso 7 diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda aquele Tribo, língua e... Imagina, se este poder tem poder sobre o quê? Tribo, toda aquele. Tribo, língua e nação, que tipo de poder ele tem? Mundial. Um poder mundial, um poder absoluto, ok? E para ele ter esse poder, ele deve ser o homem mais poderoso do mundo, ok? Mas ele sofreu o quê? Uma ferida mortal. Então esse poder foi retirado. De acordo com o texto do Apocalipse capítulo 7, nós vimos, então nós vemos o poder absoluto, ok? Essa besta que subiu do mar, ele tem um poder absoluto, ok? A besta não pode ser que um homem, nós vimos, porque ela reinou o quê? 1260 anos. Um homem não pode viver 1260 anos. É por isso que nós não podemos aplicar a profecia a um homem, mas sim a um reino. Então, esse poder, esse reino, reinou um período de 1260 anos e ele reinou sobre o mundo inteiro com o poder absoluto. Então, sendo a besta um reino, ok? Um governo, um poder político, de acordo com Daniel capítulo 7, versos 17 e 23, uma vez que a besta é um reino, ou um governo, ou um poder político, que é governado pelos homens, não esquecendo do seu caráter blasfemador, pretendendo o quê? Ser Deus. Está indicando-nos alguém claramente. Então, que poder perseguiu ou fazia guerra contra os santos e os vencia? Esse período todo. Igreja Católica. Igreja Católica Romana, ok? Inquisição, com a Inquisição, as cruzadas e tudo mais. E nós devemos estudar a história para que nós possamos ver o que esse poder fez.